Boa noite. Vamos então iniciar o estudo do livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Continuamos abordando o primeiro capítulo do livro. Hoje trataremos do subtema Obsessão por Fascinação, Subjugação. Mas, como de hábito, vamos aqui fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18. Separamos esse parágrafo. Se abraçaste a tarefa espiritista cristã em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para preparar o nosso estudo. É muito interessante e importante a forma com a qual Emmanuel nos convida frequentemente à reflexão, à meditação. Porque ele começa aqui dizendo a nós: se abraçaste, caso de fato tenhas abraçado a tarefa espiritista cristã em nome da fé sublimada, caso estejas procedendo assim, sedento de vida superior, isso trará uma consequência, e ele diz: recorda que o Mestre te enviou o coração renovado, os sentimentos renovados ao vasto campo do mundo para servi-lo, para servir a Jesus, e não aos nossos caprichos pessoais, e não à imposição de prerrogativas que poderíamos desejar determinar as leis divinas, face à nossa dedicação ao Evangelho. E Emmanuel continua: não só ensinarás o bom caminho, a consequência dessa adesão de coração à proposta do Cristo é não só ensinar o bom caminho, mas agir de acordo com os princípios elevados que apregoas. Evidentemente que a vivência da proposta do Evangelho do Cristo deve se estabelecer em nós em um clima de alegria íntima, de bem-estar, em estarmos cumprindo com aquilo que apregoamos, que ensinamos aos outros. Mas Emmanuel, a nos propor a reflexão e a conscientização disso, é por motivos elevados. É devido ao arcabouço de conflitos, de desarmonias que trazemos do nosso passado reencarnatório e que muitas vezes tenta minar os nossos propósitos renovados de vivência da iluminação que o Evangelho nos traz. E é por isso que nós estaremos hoje tratando dessa temática, obsessão por fascinação e subjugação, que é a continuação dos nossos estudos anteriores, que se encontram no canal do YouTube, inclusive da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Vamos então para o primeiro slide dessa noite. Estabelecidos os liames de comunicação, o
o processo continua, no sentido de se firmarem os plugs do canal obsessivo no receptor, que a partir daí comparte as suas com as ideias que lhes são insufladas. Então, recordando aqui rapidamente o estudo anterior, onde nós tratamos da obsessão simples, e que ela, ao se encadear e se intensificar, vai redundando na obsessão por fascinação e subjugação que nós estaremos vendo nessa noite. Lembramos de que, a princípio, na obsessão simples, começa a haver aberturas na nossa mente para certo nível de diálogo, de conversação íntima, aonde muitas vezes recebemos propostas através do pensamento de espíritos que passam a intervir no nosso campo mental com ideias e sugestões que, na verdade, não são de maneira nenhuma lógicas e racionais, mas que são propostas como se fossem elaboradas por nós mesmos. Então, esse é o início no campo no qual as ideias e sugestões vindas de fonte externa passam a encontrar acolhimento em nós. E a partir daí entramos nesse ponto em que é tratado nesse primeiro slide. Estabelecidos os liames, as ligações da comunicação, o processo continua, no sentido de se firmarem os plugs do canal obsessivo no receptor. Entendamos aqui o plug como sendo aquela conexão que se dá da tomada no receptor para a transmissão da energia elétrica. Então, o plug, quando ali é acionado, ele se encaixa perfeitamente nos orifícios propostos para a sua adesão. É isso que passa a acontecer na medida em que a continuação de um processo obsessivo vai se intensificando em nós. Que a partir daí comparte as suas com as ideias que lhes são insufladas. Então é aquele estabelecimento de diálogo que estivemos analisando no último estudo, onde passamos a achar que estamos dialogando conosco mesmos. E, na verdade, quando envolvido em um processo obsessivo, é apenas a aparência. O diálogo está se dando com entidades espirituais que passam a tentar tomar conta do nosso campo mental, levando-nos a atitudes, a gestos, a hábitos que, na verdade, tiveram como ponto gerador o início do processo obsessivo. Prossigamos. À medida em que o campo mental da vítima cede área, esta assimila não apenas a indução telepática, mas também as atitudes e formas de ser do seu hóspede. Aqui, inclusive, é importante lembrarmos: as observações que estamos compartilhando são apenas de alguns parágrafos, de alguns tópicos do livro em análise. Mas esse é um assunto muito rico de informações na literatura espírita. Nós recomendamos, a princípio, uma releitura da parte final do Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo da coletânea de preces pelos espíritos obsessores, que se encontra no final da obra e que são muito importantes para ampliarmos esse leque de entendimento do assunto. Então aqui a análise que estamos pontuando, ela vai estar bem restrita ao conteúdo do capítulo do livro, mas as possibilidades de informação nessa área, trazido a nós pela doutrina espírita, são muito vastas. Voltando aqui ao conteúdo desse parágrafo, então vai se intensificando esse conúbio obsessivo a partir do campo das ideias, do pensamento, que vai cedendo área e que a partir daí não assimila apenas a indução telepática, mas também as atitudes e formas de ser do seu hóspede. Como assim? Ora, a intromissão do processo obsessivo, ele começa na área mental, mas vai ensejando um campo de vibrações e de magnetismo que passa a ser compartilhado entre o obsessor e o obsidiado. E nessas ligações que passam a ser de ordem fluídicas, magnéticas, o obsidiado, sem perceber, começa a imitar certos tipos de gestos, a apresentar certos tipos de atitude que, na verdade, não faziam parte dos seus hábitos comportamentais. Estaria ou está aí se dando, então, essa caracterização de atitudes e formas que antes a pessoa não apresentava. E ela não percebe, às vezes, até mesmo certas caratonhas, certos gestos totalmente desconexados com os seus hábitos comportamentais e de apresentação. Nesse intervalo, a pessoa perde a noção do ridículo e das medidas habituais que caracterizavam o discernimento, acatando sugestões que incorporam, aceitando inspirações como diretrizes que a todos se apresentam como disparates, coisas absurdas, e que a elas são perfeitamente lógicas. Vejam que situação vai então se intensificando no processo obsessivo. Estamos entrando na área da fascinação. A pessoa começa a perder o senso de ridículo, de discernimento. E despercebe-se que está tomando atitudes e gestos conflitivos com a realidade em que ela está, com os seus hábitos de comportamento, mas que, para ela, parecem perfeitamente lógicos, quando, na verdade, beiram o absurdo, porque conhecem as imperfeições morais, o caráter e a conduta daqueles aos quais perturbam. Os espíritos inspiram e impõem as ideias absurdas, com que objetivam isolar o paciente dos recursos e pessoas que podem auxiliar. Então está aí em andamento um plano traçado por esses espíritos obsessores. A ideia que começa a se caracterizar é para isolar a pessoa da comunidade, da família, daqueles que poderiam lhe ajudar a
perceber o absurdo em que ela está se envolvendo. E isso se dá de uma forma onde a ligação fluídica, porque agora não é só apenas a ligação de ordem mental ou psíquica, é uma ligação que passa a envolver o campo sensorial, os sentimentos, as emoções da pessoa. Insuflam-lhes o orgulho de missões especiais, camuflada em humildade e passividades errôneas, que os tornam falsamente místicos, ou revoltam-nos quando se sentem desmascarados pela razão e perspicácia das pessoas lúcidas. Nesta fase, começa a pessoa a se julgar como, em alguns aspectos do processo obsessivo, detentoras de um caráter missionário. Se estão ligadas, por exemplo, à área de divulgação espírita ou da mediunidade mesmo, o exagero das ideias que estão sendo aceitas e acomodadas pela pessoa impedem que o discernimento e o uso da razão, que antes ela tinha, possa voltar a atuar e fazê-la perceber o absurdo em que está se colocando. Mas aí a predominância do orgulho, da vaidade, da prepotência, acabam fazendo com que elas se afastem das pessoas que tentam, de algum modo, despertá-la para o absurdo do procedimento em que ela se encontra. A fascinação decorre da indolência moral e mental do paciente e do exacerbar dos seus valores negativos, que são espicaçados habilmente pelo seu antagonista espiritual. Todo esse primeiro capítulo do livro, que é vinculado aos aspectos individuais e pessoais da obsessão, vai, mais adiante na obra, se expandir para as questões de ordem associada ao movimento espírita. Por enquanto, aqui está sendo tratada a obsessão mais em termos individuais e pessoais. Então, começa aqui dizendo que a fascinação decorre da indolência moral, da falta de vontade, de esforço, de melhoria do comportamento moral e mental do paciente e do exacerbar, do exagero dos seus valores negativos, que são espicaçados habilmente pelo seu antagonista espiritual. Às vezes há o aspecto para o envaidecimento da pessoa, outras vezes há o aspecto para o derrotismo e a negatividade projetada pelo espírito obsessor no processo de fascinação, levando a pessoa a um negativismo profundo a respeito dela mesma. Então, a questão se dá dos dois lados. No painel das obsessões, à medida que se agrava o quadro da interferência, a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal, na razão direta em que o invasor assume a governança. Então, à medida que o quadro vai se agravando cada vez mais, o obsidiado cede a sua vontade ao obsessor e perde a vontade ou o ímpeto que poderia ter para uma modificação do quadro. Então, a vontade do hospedeiro perde
perde os contatos de comando pessoal. E ele passa a se sentir submetido àquela vontade, a princípio estranha à vontade dele, mas que ele confunde com a sua própria vontade. Um contínuo aturdimento o toma. A visão, a audição, como os demais sentidos, confundem a realidade objetiva ao império das vibrações e faixas que registra desordenadamente na esfera física e na espiritual. Então vai se dando aqui o seguinte: em determinado tipo de processo obsessivo por fascinação, que vai caminhando para um processo de subjugação, o obsidiado passa a perceber coisas que na realidade objetiva não existem. Então, se por exemplo a obsessão fonária da desconfiança, ou do ciúme, por exemplo, ele vai notar coisas que a imaginação vai trabalhar de uma forma tão aguçada, dando a ele um quadro absurdamente disforme da realidade. Então ele vai, em determinadas questões de detalhes, criar todo um quadro que foge à realidade objetiva, mas ele não percebe. Porque o seu pensamento e a sua vontade estão agora minados profundamente por uma vontade e um pensamento estranho a ela. Então, a visão, a audição, como os demais sentidos, confundem a realidade objetiva ao império das vibrações e faixas que registra desordenadamente. O espírito encarnado movimenta-se num labirinto que o atemoriza, algemado a um adversário que lhe é impenitente, maltratando-o, aterrando com ameaças cruéis, em parasitose firme na desconcertada casa mental. Aqui já se aprofunda dentro do quadro da subjugação, quase que a caracterização de um processo esquizofrênico, onde a pessoa passa a perceber-se imersa num clima de criação mental totalmente fora da realidade objetiva e aonde passa a ouvir ameaças, né, em termos de criar um clima de terror, de temor exagerado, e o quadro aí já se encaminhando para a intensificação do processo obsessivo por subjugação. Nos processos obsessivos estão incursos na lei as pessoas que constituem o grupo familiar e o social do paciente, aí situado por necessidade evolutiva e de resgate para todos. Então aqui o livro nos leva a refletir sobre os aspectos da dor e do sofrimento que os processos obsessivos causam e que não são isolados apenas à vítima, ao paciente do processo obsessivo. Na realidade, há uma expansão em termos de dores e de sofrimento ao quadro familiar e social daquele que é vítima do processo obsessivo, aqui no caso já por subjugação de uma forma alienadora. Interessante aqui também analisar isso, é que não que a lei divina justifique o processo obsessivo,
que o processo obsessivo ele se enquadra bem dentro daquilo colocado pelo Cristo no Evangelho. No mundo é necessário que hajam escândalos, mas ai daqueles por meio dos quais os escândalos venham. Podemos também aplicar isso à questão dos processos obsessivos. Eles não acontecem por fruto do acaso e não trazem dificuldades e sofrimentos duros a alguém ou a toda uma família, sem que por trás os mecanismos da reencarnação não tenham permitido que aquilo acontecesse. Então aí se dá, muitas vezes, todo um resgate coletivo de um grupo de espíritos interligados por questões do passado, onde muitas vezes os familiares ou aqueles que estão mais próximos por questões afetivas foram corresponsáveis por uma problemática na qual o obsidiado se tornou o elemento principal. Não se pode evadir a responsabilidade. Os que foram cúmplices ou coautores dos delitos, quando os infratores mais comprometidos são alcançados pela irrefragável justiça, reunidos pelo parentesco sanguíneo ou da afetividade. Então aqui, como estávamos dizendo, é de que normalmente há por trás de todos os processos obsessivos uma expansão de dor e de dificuldades que envolvem aqueles que estão próximos ao paciente, mas que estão próximos não por acaso, mas normalmente por questões associadas ao desequilíbrio que deu campo à instalação do processo obsessivo. Esse estudo que nós estivemos tendo hoje, ele tratou mais da questão do processo em si. No próximo encontro, nós iremos começar a ver a parte terapêutica de tratamento, de prevenção, inclusive também, as questões de ordem obsessiva. Agradecemos àqueles que nos acompanharam no estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo encontro. Uma boa noite.